Pra você de fato crescer na internet, vocês precisam estar unidos pra uma finalidade ali. E se eu tô unida pra uma finalidade, as pessoas têm que se identificar comigo. E elas só se identificam porque tem alguém que não se identifica. Difícil, porque agora é uma questão na minha vida resolvida. Então agora eu não ligo, mas quando não tava resolvida, eu ligava. Porque é aquela história. É igual, por exemplo, lembra que eu falei da minha fase que eu tava muito mais arrogante, tava babaca e tudo mais? Quando eu via alguém sendo muito simpática, eu me incomodava. Eu não tenho problema de falar isso aqui na câmera. Eu já cheguei nas redes. Eu já cheguei a silenciar pessoas, de eu ver ela sendo extremamente espontânea, compartilhando ali coisas super boas e legais, e eu me incomodar com aquilo. E daí a gente cria desculpas de tipo, mas essa pessoa só fica falando de coisa boa, essa pessoa não fala da realidade dela e não sei o que, não sei o que. Eu já fiz isso porque isso tava sendo uma questão pra mim. De eu ter que silenciar, porque todas as vezes que eu abri o story da pessoa, eu me incomodava com o que ela tava falando. Eu não tenho medo de falar isso aqui, porque daí foi uma situação que eu fui lá e fui resolver. Porque eu vi que, isso aqui não tá normal. Não tá legal ser assim. Tanto que hoje tem mas um negócio... Mas você... Vamos lá. A pessoa X, não tem nome. Você não gostava de ver os stories dessa pessoa porque, às vezes, naquela época, a Luana não andava de blazer. E aquela pessoa usava blazer e falou assim, poxa, eu queria usar blazer. Aquilo te incomodava talvez por isso. Na verdade, nem do blazer. Nisso aqui era, por exemplo, quando eu troquei de nicho, eu comecei a falar de trabalho, fazer dinheiro. E o meu público não era um público que queria saber disso. Eu me incomodava, porque eu falava alguma coisa, eu era muito criticada. O meu público era aquele... Tinha muito desse público do Twitter, muito adolescente, gente que nem tá ligando muito pra fazer o dinheiro. Aí quando eu falo, a gente tem que trabalhar... pra você é fácil falar. Sim, demais. Aí eu comecei a ficar machucada e tudo mais, comecei a ser uma pessoa mais... Comecei a ser uma pessoa mais dura. Aí quando eu vi alguém lidando tão bem com a audiência, que a audiência gostava da pessoa falar, por exemplo, sobre fazer dinheiro, sobre trabalho, eu me incomodava, porque eu olhava, como que é possível? Por que pra essa pessoa é tão fácil? Por que pra ele? Por que ele tá tão feliz falando disso? Poxa, ninguém vai criticar ele? Juro. Passava isso na minha cabeça, porque comigo era o tempo todo, só que eu não enxergava que o problema era eu. Eu não fui bem resolvida por quase 1 ano. Então, até eu compreender que existia uma forma muito mais simples de lidar com isso, muito mais fácil, como foi algo que eu fui descobrir enquanto eu fui fazendo, eu fui pela tentativa e erro. Foi muito complicado, muito. Eu pensei em desistir do Instagram inúmeras vezes, de criar conteúdo com a internet. Rafael sabe mais que ninguém, eu chorava pra ele. Eu falava, amor, eu sei que tem gente que vai gostar do que eu falo, só que eu tô falando pras pessoas erradas. Porque tem um problema, se você não define muito bem quem é o seu público, você começa a se questionar muito. Será que eu tô falando a coisa certa? Mas às vezes é que não adianta você falar algo para alguém que não quer ouvir o que você fala. E existe sim um público que quer ouvir o que você fala. Você só não soube atrair esse público. Você só não descobriu qual é o açúcar desse público. Você só não descobriu como atrair ele para o seu perfil. Então, você está criando um conteúdo que você sabe que se as pessoas certas ouvirem, essas pessoas elas vão se beneficiar daquele conteúdo, elas vão gostar de você, elas vão te divulgar, elas vão falar de você. Só que se você está falando para as pessoas erradas, que não valorizam aquilo que você fala... você vai se machucar muito, porque você vai estar se esforçando para criar um conteúdo de qualidade e as pessoas não irão estar recepcionando aquilo e você vai olhar, eu acho que isso não é para mim. Por uma mera falta de você ter estratégia, ter a sabedoria de saber lapidar o público. Então foi isso. Eu errei com isso. É por isso que hoje em dia eu quero muito ensinar para as pessoas a fazer o certo. Gente, não fala para o teu Instagram pro público errado. Não é só o fulano que tem vários seguidores te divulgar. Você precisa da pessoa certa. E qual era o nicho que você estava, para qual que você foi e a dificuldade que você enfrentou? Eu falava para estudantes. Lembra que eu sempre gostei de estudar, de ler e tudo mais. Eu compartilhava minha rotina de estudos para passar na federal, para passar, enfim, na faculdade. Eu amava estudar, mas eu falava para a pessoa que queria entrar numa faculdade, principalmente faculdade pública, então a pessoa que já vem com isso muito na cabeça, de tipo, tem que fazer uma faculdade, um trabalho, enfim, com totalmente outra mentalidade. Falava para um público muito mais novinho, que ainda não estava com a preocupação de fazer dinheiro, de trabalhar. E daí o que aconteceu? Eu cheguei num momento da minha vida que eu não queria mais falar de estudos.
E eu sempre me dei muito bem sabendo me comunicar, criar audiência, muito bem. Eu tinha muito seguidor, eu tinha muito resultado nesse meu outro nicho, muito mesmo. Muito mesmo. Peraí, só que o outro nicho era o de estudo. Tá. Isso. Só que, cara, não era o que eu queria. Ué, eu não me identificava mais com aquilo. Eu não queria falar para as pessoas passarem no vestibular. Isso nunca foi o meu core, Luana. Nunca foi o que eu realmente, do fundo do meu coração, queria. Porque eu só ensinava os outros a estudar porque eu falava, vai lá, disciplina, rotina. Então, eu sempre gostei dessa pegada. Só que quando eu trouxe uma narrativa mais de vamos fazer dinheiro, as pessoas meio bugaram, porque eram pessoas muito novas. Também tinha as pessoas mais velhas, também teve a minha crise de identidade que eu estava passando e não soube levar isso de uma maneira leve. Então eu falei, não, tem que trabalhar assim, eu não sei o que, lá, fazer dinheiro, né? Daí as pessoas, mas agora você é marqueteira, só quer saber fazer dinheiro. As pessoas mal resolvidas público, com não, dinheiro. mas é que era um público diferente mesmo. É um público que de fato não quer ouvir sobre isso. Então, eles estavam no lugar errado, ouvindo a pessoa errada, e eu estava falando para as pessoas erradas. E foi muito difícil, foi questão de 1 ano e meio para eu conseguir me equilibrar de novo. E o que aconteceu? Eu comecei a saber criar conteúdo de uma forma... Eu criei conteúdo da forma tudo errada, fiz a transição errada, deu todos esses BOs que eu já falei, deu me machucar, a audiência não se identificar comigo, deu achar que a audiência me odeia, que todo mundo da internet me odeia, e eu começar a agir com aquilo na cabeça, então vão odiar agora mesmo. Só que daí... Há um tempo atrás, eu acho que há uns 8 meses atrás, mais ou menos, foi quando eu comecei a me estabilizar de novo. Me resolvi como pessoa, comecei a criar um conteúdo. Não, tentei ser mais inteligente na hora de falar um conteúdo. Eu atraí o público que queria me ouvir. Então, nesse meio tempo, eu tinha 2 públicos, o que queria me ouvir e o que não queria. Aí eu fui afastando aos poucos o público que não queria me ouvir. E daí, sim, hoje... Os seguidores que eu tenho, os seguidores que engajam comigo, são outros seguidores. É claro que eu tenho muitos seguidores da época que ainda me acompanham, só que tem muita gente nova que me conheceu a questão Tem uma pessoa que gosta da Luana mesmo, independente do que faz. Muita gente ficou, mas muita gente foi embora. E muita gente foi embora nesse período que foi um colapso, que eu tava nem cá nem lá, tava meio misturando, meio ainda estudando, meio falando de vendas. E teve muita gente que foi embora e voltou. Então, tudo isso aconteceu, tudo isso. Isso tem você deve conhecer o livro Tribos. Do Seth Godin, né? Já li. Eu acho esse livro extremamente complicado, confuso. Eu odeio, eu já li, eu gosto da mensagem, mas eu não gosto como ela é estruturada. Todo mundo manda eu ler esse livro. Eu falei assim, eu já tentei. Eu não entendo esse livro. É um livro... Ele não faz sentido pra mim, cara. Ele fala, é uma estratégia quase a arte da guerra. Eu falei, eu não vou jamais fazer isso. Eu não vou jamais falar isso. Eu não vou... Não, tem seu sentido esse livro, mas só que eu não gosto da forma que ele é escrito. Eu tô falando de um autor que é extraordinário. Tem vários outros livros que eu li dele que são incríveis. Só que esse pequenininho específico, Tribos, eu sou uma pessoa muito redondinha. Então, pra mim, as coisas têm que ter um começo, meio e fim. Tem que ter uma linha lógica, assim. Esse livro não tem. Então, é mais ou menos você pegar o recado geral da coisa e aplicar. Qual que é o recado geral da coisa? Para você, de fato, crescer na internet, vocês precisam estar unidos para uma finalidade ali. E se eu estou unida para uma finalidade, essas pessoas têm que se identificar comigo. E elas só se identificam porque tem alguém que não se identifica. Faz sentido. Porque se eu defendo que não, vamos estudar, vamos trabalhar, gente, bora para cima, vamos encontrar valor em ser útil, tem as pessoas que vão achar isso um horror. E outras vão caraca, me encontrei. Isso. E se você não deixar essa linha bem definida, as pessoas não vão se identificar com você. O livro é basicamente sobre isso. Porque eu só me identifico com alguém na internet quando eu fico muito clara o que essa pessoa concorda que eu concordo. Eu concordo. Mas se existe algo a ser concordado, é porque tem alguém que discorda. Que discorda. Perfeitamente.